Por dentro do texto, a gente combinamos de não morrer. Penúltimo conto do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Antes de começarmos aqui, eu preciso fazer algumas observações. Nós temos, ao longo do conto, várias mudanças de foco narrativo. O que é isso? Uma hora o conto está falando de um personagem, daqui a pouco fala de outro personagem, daqui a pouco fala de outro personagem. Os próprios personagens se manifestam, né? Você tem a voz direta desses personagens, e aos poucos a gente vai tentando entender o que está acontecendo. Ele é um texto que tem bastantes informações, é um texto que requer atenção por parte do leitor. Então a nossa análise vai ser um pouquinho mais extensa em relação aos outros contos do livro. Veja, a morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona gritado sob o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. Bem, o Dorvi é um traficante. Beleza? Então já é o primeiro nome que nós temos aqui no conto. E ele é um camarada que depois nós vamos descobrir, ele está sendo ameaçado por um grupo rival. Mas calma que já chegaremos lá. Aqui temos também um narrador onisciente, tá? Não podemos esquecer disso. Então o Dorvi vai falar, a Bica vai falar, a Dona Esterlinda vai falar, e o narrador também. A morte incendeia a vida como se essa estopa fosse. Molambos erigem fumaça no ar. Na lixeira corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo. É pele e cabelo, é e não é. Na televisão mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo. Vocês vão notar aqui a violência, o cotidiano, né, da população que mora nas favelas dominadas pelo tráfico. É bastante recorrente o tema nesse conto aqui. Dorvi respirou e aspirou fundo. Pausa, o Dorvi é o traficante. Pois é, meu filho nasceu. Um pingo de gente. Quando Bica, que é a namoradinha dele, menor de idade, me mostrou, nem tive coragem de olhar direito. Pequeno, tão pequeno, deveria ter ficado na barriga da mulher. Quis cutucar o putinho com a ponta de minha escopeta. Bica se afastou como se o filho fosse só dela, não sei para que o medo. Temos aqui um vocabulário bastante agressivo, nós vamos notar aqui, tá? Bom, então você está vendo que o Dorvi ele anda armado com escopeta, ele quis brincar com a criança com a escopeta, a menina se afastou, lógico, né, com medo. Agora, veja a mudança do foco. Estava falando do Dorvi, o Dorvi falou, agora vai mudar. Não sei por que o medo, pensou Bica, se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais. Essa menina, a personagem Bica, ela é uma personagem interessante nesse conto. Ela vai crescendo ao longo da narrativa, já você vai ver. Idago. Idago é um nome diferente. O Idago é o irmão da Bica, ele é o filho da Dona Esterlinda, tá certo? E ele vai ser executado. Por quê? Porque ele vai abrir a boca, ele vai revelar um segredo relacionado ao crime organizado na favela, e por isso ele vai ser morto. A Bica conta que a mãe deles ficava brincando, cantando musiquinhas no barraco para incomodar, né, as crianças mesmo, de propósito. Só que o Idago, ele discutia com a mãe por causa disso. Então teve uma discussão desse tipo. A Idago olhou para ela de soslaio, meio de lado, pediu a benção e saiu. Só que aí ele já estava meio, né, jurado de morte. Nem desceu o morro, vacilou, dançou. Minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava. Foi lá, acendeu uma vela perto do corpo. Só ela, a fumacinha, a mãe e eu ali velamos o corpo do meu irmão. Tá? Então a Bica, a Dona Esterlinda, o próprio Dorvi, eles narram a morte desse menino negro chamado Idago, tá certo?
Segue. Saraivadas de balas de instantes em instantes retumbam no interior da casa, ameaçando a diversão da mãe de Bica e de Idago. Dona Esterlinda levanta irritada e muda de canal de televisão. Agora a gente vai ver um outro foco, né, um outro olhar para a personagem Dona Esterlinda, que é a mãe aí de Bica e Idago. Idago foi morto, como vocês já sabem, e ela gosta de ver novela. É o passatempo dela. O que mais gosta na televisão é de novela. Acha a maior bobeira futebol, política, carnaval e show. Bobagem também, reportagem, campanha contra a fome, contra o verde, contra a vida, contra. Filhos? Não sou boba, só 2. A Bica e o Idago, tá? Cuspi fora uns 4 ou 5, provoquei. Ela tá dizendo aqui que ela fez aborto. Tá? Ela provocou aborto em 4 ou 5. Mudando o foco para a Bica. Eu, Bica, sei um pouco do segredo, um pouco do saber basta. O saber compromete, penso eu. Idago sabia, falou, dançou, morreu. Feriu o código de honra, a palavra dada. Idago mereceu, aliás, era traidor desde menino, um bundão safado. Veja, é a própria irmã falando do irmão. Na verdade, aconteciam coisas na escolinha da comunidade. O pessoal roubava a merenda lá da escola, havia tráfico de drogas ali na escola. E o Idago resolveu dedurar todo mundo, porque ele discutiu com um dos meninos lá e acabou, né, na sua pouca idade, abrindo a boca e morreu. Né? Antes disso, o menino maior, que mancava devido a uma bala perdida, segurava com as mãos a boca de Idago, e outro derramou um vidro de pimenta pela goela dentro daquele que cultivava a língua venenosamente solta. Estava com 11 anos, eu tinha 12. Ele já sabia o alcance de suas palavras. A Bica é que está narrando esse trecho aqui, tá? Num outro trecho, nós vamos saber que a Dona Esterlinda conta que faz 5 anos que morreu Idago. Sendo assim, a menina Bica está com 16, 17 anos. Tá? Segue. Agora o Dorvi falando, né, o traficante. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A dívida do outro é minha dívida? É? O apartamento da chefia é bonito. Olhando para baixo vê o mar. Quero a morte lenta e calma. Quero boiar no profundo fundo do mar. É lá no profundo fundo que vou construir um castelo para a morada de meu filho, Bica. Predileta minha vai também. Ela sabe que da ponta da escopeta também sai carinho. Vocês vão notar que, apesar aí desse mundo de violência e tráfico e armas e morte e miséria, existe também uns sonhos, né? Existe aí um lado, digamos, humano desses personagens, né? O Dorvi tem um sonho de morar com a Bica, de morar com o filho, entendeu? Só que repara ali, ó. Quero a morte lenta e calma. No fundo, ele sabe que pode morrer a qualquer momento, né? E olha só, o Dorvi. O outro que me fornece estava na sala com os amigos e me chamou para dentro. Não tem ilusão. O que temos em comum é o pó do qual somos feitos. É o pó que nos faz mais nada. Mas o meu pó corre mais perigo. Meu pó vira cinza rápido. Quem incendeia? Pode ser a polícia, pode ser qualquer um de nós mesmo. Grupos rivais. E aqui, então, a referência à briga aí pelo poder, né, do tráfico, os grupos rivais aí tentando ampliar seus territórios no morro. A mãe, a Dona Esterlinda, a mãe da Bica, falando agora. Dorvi é companheiro de Bica, minha filha. Fizeram um filho, meu primeiro netinho. Eu pensei outro futuro para os meus filhos. Idago, pois é, acabar com o garoto. Bica é tão inteligente. Eu sei que Dorvi está complicado, não tem culpa, ou tem. Conseguiu estabelecer um ponto, arriscou a pele e mantém o próprio negócio, mas confiou na pessoa errada. E agora o pessoal do Baipendi, o tal fornecedor, quer a paga. Então você está vendo aí que o Dorvi tem um ponto de drogas, um ponto de venda de drogas aí nesse morro em que eles moram, tá certo? E aí, temos a informação superficial de um desentendimento entre o Dorvi
E um outro sujeito, que depois nós vamos descobrir, chama-se Nel. Tá? Ainda a dona Esterlinda falando, ó. Bica já teve outros namorados, inclusive um rapazinho crente. Dizia que ele era um banana. Eu não entendia por que um menino tão bom e ainda com a garantia de estar longe das drogas. Bica disse que ele era drogado, sim, drogado pela Bíblia, pelo pastor, pela igreja, enfim, que nem vontade própria tinha. Trecho pesado, hein, pessoal? Trecho pesado. É aquele tipo de gente que tem o pensamento guiado, né, pelo pastor, pela igreja, né, aquela coisa do camarada não pensar por si próprio. Segue. Agora é o Dorvi falando. Porra, o cara me deu um banho e eu estou escorregando na água dele com sabão de lavar cachorro. O prazo dele está terminando e o meu também. Busco aquele puto no inferno, pois sei que os homens de Baipendi vão me buscar também. Eles me catarão debaixo da saia da minha mãe se preciso for. Não esqueça o gozo vivido no período de meu primeiro mortal trabalho na minha primeira vez. Aqui é um outro trecho envolvendo o Dorvi. Primeiro, a treta dele com o pessoal lá do Baipendi, que está querendo se vingar do Dorvi. O Dorvi, ele sente prazer, e ele diz que é um prazer sexual mesmo, em matar as pessoas. Tenso, né, pessoal? Bom, vamos seguindo mais um pouquinho. A casa de Nel caiu, aprontou, dançou. Pausa. Não sabemos direito, tá? O que aconteceu entre o Nel e o Dorvi. Aqui quem está falando, gente, é a Bica, tá? A casa de Nel caiu, aprontou, dançou. Pausa. Repare que a Bica ela tem total consciência, né, da situação ali do Dorvi, do irmão, né, da relação deles com o crime. Dançou ao som da música da escopeta de Dorvi. Então o Dorvi matou o Nel. E Dorvi? Nem a mãe dele sabe, nem eu que sou sua mulher. Só adivinho só. Bom, agora a gente vai ter um outro trecho, um outro assunto dentro desse conto, que é o gosto pela escrita da menina Bica. A Bica ela fala que ela gosta de escrever. Ela conta aqui um episódio que aconteceu na escola quando ela era ainda muito pequena, que a professora pediu para separar em sílabas e as sílabas separadas deveriam gerar outras palavras. E ela foi até o quadro escrever. E olha aí, ó, eu escrevi pó, zoeira, maconha e fui escrevendo mais e mais. Craque, tiro, comando leste, oeste, norte, sul, vermelho e verde também. Mas escrever funciona para mim como uma febre incontrolável, que arde. A professora olhava querendo ser natural, a turma ria e eu escrevia. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Gente, esse trecho é um trecho metalinguístico, que é quando se discute o ato de escrever. E se você está estudando esse livro para um vestibular, eu costumo dizer para os meus alunos que os vestibulares adoram textos de caráter metalinguístico, tá? Ainda a Bica falando, tá certo? Ela conta que ela viu uma entrevista na televisão de um escritor dizendo que esse escritor estava impressionado, revoltado com a fome no mundo, a miséria e tal. E aí ela diz o seguinte, ela faz essa reflexão. Quem sabe os nossos orixás, que são humanos e deuses, descrevam para esse escritor outras e outras fomes, aumentando assim mais ainda a perplexidade dele. Penso em Dorvi a todo momento. Ele é para mim um presente incompleto e um futuro vazio. Provavelmente Dorvi não virá mais. Ela está sugerindo aqui que o Dorvi pode sim já ter sido encontrado pelo grupo rival, pode ter sido morto e sabe-se lá onde está o corpo dele, certo? E aí a questão da religião, né, de origem de matrizes, né, africana, a questão da ancestralidade, tema bastante comum na obra da
autora Conceição Evaristo. E finalmente, por que o nome do conto? A gente combinamos de não morrer? Entre Dorvi e os companheiros dele havia o pacto de não morrer. Meu filho dorme. Pausa, é a Bica que está falando, tá? Lembra que a Bica tem um filho com o Dorvi. Lembra que o Dorvi queria cutucar a criança com a escopeta e a mãe ficou assustada? Então, lá fora a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar, acrescento, e de muito sangrar. Muito e muito. Senhoras e senhores, esse é o conto A Gente Combinamos de Não Morrer.